Aqui é a Simone Quintiliano, eu sou astróloga e eu uso a astrologia como ferramenta de autoconhecimento através das leituras de mapas astrológicos. Então, se você quiser agendar a sua leitura de mapa astral comigo, é só entrar em contato em qualquer um desses meus canais de atendimento, que para mim vai ser um prazer fazer parte do seu processo de autoconhecimento. Gente, vocês também já caíram na armadilha de se importar demais com o que as pessoas podem, talvez, quem sabe, né, pensar sobre a gente? Vocês já caíram nessa armadilha? Porque eu falo que assim, gente, é uma armadilha de Satanás quase, né? Como se diz. Então, assim, não caiam nessa cilada, não caiam nessa armadilha de Satanás de achar que as pessoas estão muito preocupadas com o que a gente está fazendo, porque simplesmente as pessoas não estão. As pessoas estão vivendo a vida delas. As pessoas não se importam tanto assim com a gente como a gente pensa. E esse tema é algo assim tão complexo que eu acho que daria uns 20 podcasts só, pra gente discorrer bastante sobre esse assunto. Mas aqui eu quero trazer alguns pontos que foram de grande aprendizado para mim ao longo da minha vida, ao longo da minha jornada de autoconhecimento, porque um dos pontos que eu mais trabalhei em terapia a minha vida toda até aqui foi a autoestima. Eu sempre tive muito essa questão, esse problema com autoestima, seja a questão da autoestima mesmo física, de não me achar bonita, essas coisas que a gente escuta muito por aí, com relação à autoestima, mas também a autoestima, de não me sentir capaz, como às vezes alguma pessoa falava, não, você consegue, você faz, você não sei o quê, e eu ficava sempre com aquele medo, será que eu consigo? Sempre demorando muito, assim, pra conseguir fazer alguma coisa. E quem tem muito problema com a autoestima tem sim uma tendência muito grande de se preocupar demais com o que as pessoas estão pensando, sendo que, primeiro de tudo, as pessoas não se importam tanto assim. É uma frase que eu fico falando pra mim mesma em vários momentos, porque é a verdade. Se a gente for analisar racionalmente, friamente, várias situações, a gente vai perceber que as pessoas estão vivendo a vida delas, não estão se importando tanto assim com a gente. E aqui vale também a gente entender que elas não se importam tanto, inclusive, para poder se preocupar com você genuinamente. E isso aqui, acho que se vocês quiserem, eu vou até discorrer sobre esse assunto num outro episódio, que às vezes a gente acha que o outro tá super se preocupando com a gente, querendo saber genuinamente como a gente tá. E assim, infelizmente, gente, a gente vai aprendendo com o tempo que não é bem assim não, tá? A maioria das pessoas não tão assim, preocupadas com você, querendo saber como você tá, se você precisa de alguma coisa, se você precisa de ajuda. Não, a maioria das pessoas não estão mesmo. E aqui, gente, acho que, é claro, como eu mencionei, só sobre esse tema daria para discorrer muita coisa, falar sobre muita coisa, mas hoje eu percebo também que não é nem por maldade, sabe? Não é uma questão de a pessoa não se preocupa comigo, que fria, que maldosa e tudo, não, mas não é bem isso, porque as pessoas estão muito preocupadas com a própria vida, com os seus próprios problemas, e às vezes a pessoa esquece, assim como a gente também esquece. A gente, assim como nós não conseguimos dar atenção devida a todas as pessoas que a gente gosta, a gente não consegue dar a atenção que a gente queria, para as pessoas que a gente gosta. Por quê? Porque a gente também está muito preocupado com a nossa própria vida, os nossos problemas, os nossos planos, as nossas coisas. Tem uma vida acontecendo. E aí a gente leva isso, claro, tanto para a nossa esfera quanto para a esfera das outras pessoas. Outras pessoas estão vivendo a vida delas. E aí, eu acho que a gente entender isso traz também um pouco mais de leveza pro nosso processo, pra gente não ficar
tantas vezes magoado. E eu gosto de trazer assuntos aqui, vocês sempre percebem que no meu discurso, nos meus vídeos, nos meus podcasts, sempre tem sobre mim mesma. Eu gosto de trazer coisas aqui que eu passo, porque eu acho que aí eu me sinto mais à vontade para falar sobre aquele assunto, porque é uma coisa que eu vivi ou estou vivendo. E eu vivi muito intensamente isso. Ficar presa a isso, de achar que as pessoas estão se importando muito comigo, estão reparando tudo que eu tô fazendo, e aí aquilo me impedir de viver várias coisas. E também, em vários momentos, eu ficava extremamente magoada. E fico até hoje. Não vou falar que eu não fico, claro que fico. Fico menos do que antes. Mas antes eu ficava extremamente magoada quando eu percebia que as pessoas, às vezes que eu convivia com mais frequência, não estavam se preocupando tanto assim comigo. Porque eu já passei também muitas situações difíceis na minha vida e que eu achava que, nossa, as pessoas estavam se preocupando, as pessoas isso ou aquilo, ou que aquelas pessoas estariam ali pra mim quando eu precisasse. E a vida vai te mostrando que não é bem assim. Você vai fazendo os seus filtros, claro, mas você vai entendendo mais a fundo o porquê disso. Entendendo mais a fundo, eu percebi que o principal motivo, o mais comum, é que as pessoas estão vivendo a vida delas e acaba não dando tempo mesmo. Então, as pessoas estão no seu automático ali e elas nem percebem que elas não estão se preocupando ali com uma pessoa próxima que está passando uma dificuldade. E aí eu comecei a não levar isso tanto pro pessoal, porque eu começava a achar, como eu tinha muito problema de autoestima, o que eu começava a achar? Eu tenho um problema, eu sou o problema, eu fiz alguma coisa, ou eu não mereço, porque quem tem problema de autoestima também tem problemas com merecimento. A gente acha que não merece as coisas, então a gente vai lá, não, eu não mereço isso, eu tenho que fazer cada vez mais para aquela pessoa gostar de mim. Entra um ciclo, gente, que é uma coisa muito louca. Mas eu acho que entender que as pessoas estão vivendo a vida delas e lidando com as suas próprias mazelas é um bom ponto de partida pra gente se libertar um pouco desse ciclo de achar que, nossa, eu tenho um problema, ou a pessoa não gosta de mim. Às vezes não gosta mesmo, e tá tudo bem, né, gente? Porque você não é obrigada a gostar de todo mundo, assim como as pessoas não são obrigadas a gostar de você, e tá tudo bem também. Mas, voltando a essa questão de que as pessoas estão aí, não se importando tanto com você, assim... eu queria, eu até anotei algumas coisas que eu queria falar pra vocês. Uma delas é essa questão de por que, primeiramente, por que eu me importo tanto com o que os outros pensam e que os outros falam? Por quê? Gente, eu sou muito a pessoa do porquê. Eu preciso entender o porquê das coisas. É claro que tem coisas que eu não vou conseguir entender e eu vou ser obrigada a aceitar simplesmente para seguir minha vida em paz. Mas aceitar, lembrando, gente, que aceitar não quer dizer você achar bom, nem você se submeter a nada. É só aceitar que fazer o quê? Que a situação ali é daquele jeito e paciência, siga a sua vida. Ache uma forma mais leve de seguir sua vida. Mas eu acho que é importante você fazer essa reflexão. Por que você está se importando tanto com o que as pessoas pensam? Por que aquela pessoa ali em específico, o que ela pensa, por que é importante para você? E o que ela fala também? Se ela só pensa e fica com isso, ou se ela fala, porque às vezes a gente nem ficou sabendo de nada que a pessoa falou, mas a gente já fica imaginando, a pessoa vai pensar isso de mim, ela vai pensar aquilo, ela vai pensar aquilo outro, e a pessoa às vezes não tá pensando nada, gente. Às vezes você tá ali fazendo uma coisa e tá achando que aquelas pessoas ali que estão perto de você estão pensando isso ou aquilo de você, e na verdade tem um pensando na conta que ele tem que pagar, a outra tá pensando no namorado, o outro ali tá pensando na namorada, outro tá pensando no problema que tá tendo com a esposa, outro tá pensando no trabalho, e a gente tá achando que a pessoa tá ali super pensando coisas da gente e a pessoa tá só pensando outras coisas. E aí a gente fica se
martirizando com aquilo e se bloqueando. Então, primeira coisa, faça essa reflexão, né? Segunda coisa, né? Porque a primeira coisa é entender, as pessoas estão vivendo a vida delas assim como você. Então, realmente, em muitos momentos, aquela pessoa ali, não é porque ela não gosta de você, que ela não se preocupou, ou isso ou aquilo, às vezes é porque ela tá vivendo a vida dela e foi consumida por acontecimentos e ela simplesmente nem pensou em te ligar, saber se você melhorou, como você tá, etc. E tá tudo certo. Então, a primeira coisa é isso, as pessoas estão vivendo a vida delas, então a gente para de achar que elas estão muito concentradas na gente, que é uma visão até um pouco autocentrada, da gente às vezes achar que assim, uau, né, tá todo mundo me olhando, todo mundo tá preocupado comigo, quer saber o que eu faço, e, tipo, gente, a maioria não tá nem aí, essa é a verdade. A segunda coisa é isso. Reflita, por que você se importa tanto com o que as pessoas falam? Por que o que elas falam é tão importante pra você? Por quê? Tem que ter um porquê. Qual é o motivo? A gente tem que saber filtrar bem isso também. Até porque quando a gente recebe algum tipo de crítica, a gente também tem que entender que, claro, tem críticas que pegam forte, que são injustas, mas tem críticas que são realmente construtivas, que elas vão te, dar uma acordada, acorda aí, acorda pra vida, que você não tá certo, você tá errado, muda essa rota. E é importante a gente também, né, saber filtrar quais são as pessoas que você vai escutar e quais são as pessoas que você não vai escutar. Então, é legal você fazer essa reflexão. Aquela pessoa X ou Y que você fica tão ali preocupado, por quê? A opinião dela importa tanto assim pra você, por quê? Faz sentido, muitas vezes não faz sentido nenhum. Às vezes, teve uma vez que eu achei muito engraçado, que eu tenho uma tia que ela ama tirar fotos, né? Ela é bem vaidosa, gosta de tirar fotos e tal. E uma vez ela comentou comigo que ela tinha passado por um lugar muito bonito e assim, ela tava arrumada e ela queria muito ter tirado fotos, né? Porque eu falei, nossa, sério, que lugar é esse e tal? Aí ela, eu acabei não tirando foto, eu queria ter tirado um monte de foto minha lá, porque era um dia que eu tava arrumada e o lugar mal bonito e tal. E ela falando, né? E eu falei, tia, mas por que você não tirou foto? Cadê as fotos? Aí ela, não tirei não. Eu, por quê? Ela, não, tinha um monte de gente passando e tal, lá é rua assim, normal, com comércio e tudo, tinha um monte de gente passando, não tive coragem não de tirar foto. Eu peguei e falei, tia, não acredito que a senhora queria ter tirado foto lá e a senhora não tirou porque tinha gente passando, pessoas, ela... o povo ia ficar tudo me olhando, eu tirando foto lá, o que iam pensar? E aí, nesse dia, a gente conversou bastante sobre isso, né? Eu falei bastante com ela sobre isso. Falei, tia, olha, conversa com a sua própria mente. Vai fazendo pergunta pra sua mente voltar à razão um pouco, sabe? Porque se a gente começar a se questionar, a pensar melhor, a gente mesmo vai destruindo os nossos próprios pensamentos ruins. E a gente vai mostrando pra nossa mente que aquilo não faz sentido nenhum. Eu falei, tia, você tem noção que não faz sentido nenhum você não ter tirado fotos naquele lugar porque tinha pessoa passando? Ela, nossa, é verdade. Eu falei, você tem noção que aquelas pessoas ali estavam vivendo a vida delas? Às vezes estavam indo pro médico, às vezes estavam indo pro trabalho, indo pra algum rolezinho, indo fazer qualquer coisa. Elas estavam ali, indo fazer o que elas tinham que fazer. E mesmo que elas olhassem pra senhora tirando foto, elas não iam estar nem aí. Porque, assim, elas iam passar. E vamos supor que de 30 pessoas que passassem na hora, uma falasse assim, nossa, olha lá ela tirando foto. Você tem noção que vamos supor uma, hein? Porque, sinceramente, gente, no fim das contas, eu acho que ninguém tá nem aí mesmo. Mas vamos supor, né? Porque sempre tem um lazarento, né? Aí, tá, eu vou que achou um lazarento que ficou ali olhando com cara feio, pensando, nossa,
Ai, nossa, ali, tirando foto. Ai, não sei o quê. Se teve esse lazarento, o nome já diz, é um lazarento, deixa essa pessoa pra lá. Por que a opinião de uma pessoa sabe, amarga, tem que ter tanto poder sobre a nossa vida? E aí ela foi falando, nossa, tipo, faz muito sentido, né? Falei, nossa, a gente precisa, gente, conversar com a gente mesmo, sabe? Puxar a gente pra razão. Falar, não, peraí, volta aqui. Para de achar que as pessoas estão se preocupando com você. As pessoas não estão, elas estão nem aí. É claro que, assim, isso aqui, né, que aconteceu pra ela, pode parecer uma coisa meio boba, né, mas era só uma foto. Mas, gente, não é só uma foto. O fato dela não ter tirado, ter registrado a si mesma naquele lugar que ela queria, por causa disso, significa muito. Porque não é só naquela situação que acontece em várias outras. Que é um ponto também, às vezes a gente achar que, não, mas essa atitude que eu tenho aqui com isso é só com isso. Não é. A gente acaba levando esse nosso jeito para várias outras coisas. Então, ela deixou de viver um momento simples, porém legal, porque ela ficou pensando que as pessoas estariam ali e tal, enfim. E isso acontece, gente, em várias coisas. A gente deixa de dar passos importantes na nossa vida, porque a gente, né, fica querendo realmente ter essa aceitação. Envolve tanta coisa, gente. Outra coisa, né, um outro ponto. Se importar demais com o que o outro pensa dificulta muito a sua vida e com relação às suas mudanças. Perceba que toda vez que a gente tem algum processo na nossa vida acontecendo e que a gente precisa mudar, quem se preocupa muito com o que o outro pensa demora mais a mudar. Por quê? Porque a pessoa já fica assim, ai, mas eu vou mudar, e o que os outros vão falar de mim? Ai, mas aí as pessoas vão falar, mas e você? Não, mas como assim, você fazendo isso agora? Nossa, mas não sei o quê, mas você não era assim? Mas você não fazia assim? Se você é uma pessoa que se preocupa muito, tem ali uma mudança pra acontecer, que vai ser melhor pra você, que o seu coração tá falando, é melhor pra você, faça. Você já não aguenta mais, você quer mudar. E você vai ficar se preocupando. Aí o outro vai falar isso, o outro vai lembrar aquilo e tal. Então, se você fica preso demais, né, nesse pensamento, a sua vida simplesmente não anda. E aí é importante mesmo você entender que, assim, volta àquele ponto. Por que aquela opinião daquela pessoa importa tanto assim? E por que você se deixa afetar tanto assim? Você tá dando um poder demais, né? Um poder muito grande para aquela pessoa ou para aquelas pessoas. Às vezes é a família. Tem gente que se afeta muito com o que a família fala. Tem gente que se afeta muito com o que as pessoas do trabalho falam. Tem gente que já é muito apegada a amigos. E aí, nossa, se o amigo fala alguma coisa, meu Deus, o mundo caiu. E aí? O que tem se o seu amigo falar? É ele que paga as suas contas? É ele que te sustenta? É ele que te dá a luz para viver? Não, né? Então tá bom. Ele vai pensar isso, aquilo. É problema dele. Se ele te criticar, você já vai sabendo muito bem que aquilo ali não é amizade de verdade, né? O tipo de amizade que você deveria ter, né? Porque quando você tem amigos de verdade, a pessoa te apoia independente, né? Se ela concorda ou não, mas ela sabe que aquilo é melhor pra você, ela vai te apoiar. Então não impeça as suas mudanças. Eu sempre fui mais assim, quando eu ponho uma coisa na minha cabeça e eu acho que aquilo é pra mim, eu faço. Então nesse ponto de mudanças na vida, eu nunca tive muito isso não. Apesar de ter essa questão, né, que eu falei pra vocês, de muito problema com a autoestima, eu sempre trabalhei isso, mas esse ponto eu já não me preocupava muito não. Quando eu achava que eu tinha que mudar tal coisa, que eu tinha que terminar um relacionamento, e nossa, gente, quantas vezes eu terminei relacionamento que as pessoas ao meu redor falavam, não acredito, você terminou com um fulano, meu Deus, ele era tão bonzinho, mas nossa, ele tão assim, nananã. E tipo assim, gente, quem tem que saber sou eu, por que eu tô terminando?
né? Às vezes tinha situação que eu tinha vontade de falar, gente, tá achando ele tão bonzinho assim, pega pra você. Oxe, agora ele tá livre aí, ó. Tipo, mas a pessoa vinha, né? As pessoas vinham querer falar, nossa, mas isso, ai, mas por quê? Nossa, mas é agora, você vai ficar solteira? Ou a preocupação que às vezes as pessoas têm, nossa, você tá solteira há quanto tempo? Nossa, não sei. Enfim, gente, as pessoas em algum momento podem até falar assim, mas e daí? Né? Você fez aquela mudança ali na sua vida porque você achou que precisava, que seria melhor. Quando eu terminei determinados relacionamentos, foi porque eu achei que seria o melhor pra mim. Porque se tivesse bom, eu não teria terminado, eu sou louca, né? A vontade que eu tinha de falar pras pessoas era, você tá achando que eu sou louca? Né? Porque só você pode achar que eu sou louca, né? Porque se eu terminei algo maravilhoso, então é porque eu sou louca. Não, gente, eu terminei porque não tava tão legal. Tínhamos objetivos diferentes, ou sei lá, né? Porque eu já tive relacionamentos, gente, de todo tipo, né? Já fui chifrada, já descobri cada coisa. Ai, gente, assim, um caos já foi. Minha vida emocional já foi um caos aí no passado. Então, só que assim, como eu não sou de ficar falando tudo que acontece no relacionamento, quando eu terminava, as pessoas ficavam em choque. E detalhe, tá? Quando eu namorava, quando, né, eu já fui até, né, já fui casada, né, quando eu era bem mais novinha, as pessoas também, era tudo pro fruto da cabeça delas, porque eu também não era muito de pintar algo maravilhoso, eu não gosto muito, acho que minha vida pessoal é uma coisa que eu tento preservar um pouco mais nesse sentido, então eu também ficava pensando, gente, mas isso que a pessoa tá achando, ela pintou na cabeça dela, né, não saiu da minha boca, eu não falei em nenhum momento que eu vivia um relacionamento perfeito, então se ela tá horrorizada que eu terminei, é porque ela criou isso na cabeça dela. Então, a gente também vai percebendo isso, que as pessoas vão se projetando, elas se projetam na gente. Assim como a gente também, às vezes, se projeta no outro. A gente cria algo na nossa cabeça, a gente tem aquilo como verdade e acabou. E aí, quando a pessoa muda certas coisas, como a gente já criou todo um cenário na cabeça, a gente fica, não, mas como assim? Como assim? Ué, mas gente, a pessoa é que sabe a verdade dela. Então, cuidado também com isso, porque às vezes a gente se apega e isso dificulta a gente a trazer as mudanças necessárias na nossa vida, porque a gente fica preocupado com o que o outro vai pensar. Eu lembro também que quando eu fiz a transição de carreira, né, da área corporativa para trabalhar, né, somente com astrologia e as terapias, porque na época eu sou terapeuta holística também, hoje eu não atendo mais, mas eu atendi por muito tempo. E na época eu era executiva de contas numa seguradora japonesa, e quando eu fiz essa transição mesmo, né, que eu já trabalhava como astróloga e terapeuta na época, eu levava as 3 carreiras ao mesmo tempo. Quando eu pedi as contas na seguradora e eu assumi a astrologia e as terapias, nossa, meu Deus, as pessoas ficaram assim, você é louca, você não sei o quê. Então, imagina se e hoje, gente, eu sou infinitamente mais feliz do que eu era nessa época, né? Nessa época, como trabalhando em ambiente corporativo e tal, eu segui o que eu achei que seria melhor pra mim, né? O que eu queria, o que eu gostava mais, o que eu me sentia dando o meu melhor. Imagina se eu tivesse ficado pensando demais, meu Deus, essas pessoas vão ficar falando isso ou aquilo, não, o que as pessoas vão achar, você é louca, sair de um cargo desse, que tem um certo status, que você tem vários benefícios, não sei o que, você é louca. Se eu tivesse ficado presa a isso, eu não teria feito essa mudança que eu tanto queria na minha vida e não estaria vivendo feliz como eu vivo hoje, porque hoje eu sou muito mais feliz fazendo o que eu faço, né? Trabalhando com o que eu trabalho. Então a gente precisa pensar melhor sobre isso, sabe, gente? Porque senão a gente fica preso, a nossa vida não muda, por quê? Porque a gente fica pensando no que os alecrins dourados vão pensar. E, gente, tanto faz o que o outro vai pensar. Quem tá vivendo a sua vida é você, não é o outro. Que é uma coisa que eu penso muito também no meu dia a dia, quando eu quero fazer alguma coisa. Eu penso, gente, mas sou eu que tô vivendo a minha vida, né? Tudo que acontece de ruim ou de bom na minha vida, quem vive, quem sente sou eu, não o outro. Então, por que o outro tem que ter esse poder todo? Não, eu não vou dar esse poder. E não dou, né? Outra coisa também que eu coloquei aqui é o querer agradar, né? Essa coisa de querer agradar todo mundo. Querer agradar todo mundo é um caminho perfeito para você se perder, né? Você se perder de si mesmo.
sabe? É um caminho assim, se você quiser se perder de si mesmo, perder sua identidade, vá por esse caminho de agradar todo mundo, de tentar agradar todo mundo, porque é fato. Tenta agradar todo mundo pra ver se você não se perde. Você se perde. Você chega a um ponto que você não sabe nem quem você é mais. O que eu gosto? Quem eu sou? Eu sou quem? Eu gosto. Eu gosto do quê? Eu faço o quê de bom? Por quê? Porque, imagina, gente, tipo, tem uma pessoa, um círculo que você convive que acha que você tem que ser assim. Aí você se molda. Aí tem o outro que aí acha que você tem que ser assado. Aí você se molda ali também. Aí você se molda aqui, molda ali. E no fim, quem é você? Você nem sabe mais. Você já se perdeu, você já fica... Nem sabe. É muito interessante esse processo. Acontece muito esse processo quando as pessoas se separam, né, de casamentos longos, ou a pessoa sai de casa e vai morar sozinha. Quando a pessoa sai de casa e vai morar sozinha, é um processo de autoconhecimento tão intenso, né? Porque a pessoa viveu muito tempo ali dentro de casa, com os pais, às vezes irmãos, e existia ali um modelo, às vezes, de se moldar. Tem casas que a gente sabe que não, tem casas que os pais incentivam os filhos a serem eles mesmos. Tem casas que não, que os pais são autoritários, os filhos têm que ser como eles acham que tem que ser. E aí quando a pessoa vai morar sozinha, ela fica até meio perdida no começo, assim, de tipo, o que eu gosto? Eu gosto do lençol branco ou azul, como eu sempre usava na minha casa? Eu gosto de lavar a louça à noite ou eu gosto de lavar mais à tarde? Porque coisas bestas, assim, gente, quando a gente vai morar sozinho, às vezes a gente fica tipo, o que eu gosto? É um processo de autoconhecimento, inclusive, muito interessante. E quando se separa, quando sai de uma empresa que trabalhava há muitos anos, a pessoa fica... Nossa, mas o que eu gosto, né? O que eu faço, afinal? Sabe? A pessoa, ela passa por esse processo e é realmente muito intenso. Então, assim, não queira agradar todo mundo, gente. Eu acho que a gente entender quase que o óbvio, né? Porque quando a gente para pra pensar, chega a ser óbvio, né? Sabe aquela coisa assim? Gente, é verdade, né? Por que eu vou tentar agradar todo mundo? Eu não vou conseguir, porque você não vai. Você não vai. Sempre vai ter alguém insatisfeito com você, gente, com alguma coisa. Isso é um fato, viu? É um fato. É dolorido às vezes? É. Mas é verdade, gente. Sempre vai ter alguém insatisfeito com você. Sempre. E paciência, né? Mas o quê? É a vida, né? Então, acho que a gente se libertar dessa prisão também, de querer agradar todo mundo, porque assim... É um parênteses aqui, eu gosto sempre de deixar as coisas muito claras. Não quer dizer que você também tem que viver assim, loucamente, de forma egoísta, 100% do tempo, sem pensar no outro, né? Porque a gente se relaciona, a gente tem que achar um meio termo para as coisas também. Tá se relacionando de forma amorosa, ou na família, trabalho, etc. Você tem que achar um meio termo ali para se relacionar bem, mas não de você se tornar outra pessoa para se moldar àquela pessoa, àquele lugar ou aquelas situações ali. Não, é tentar achar um meio termo. Porque você veio aqui para viver, foi a sua vida mesmo, não a vida do outro, não. Então, assim, acho que sair desse lugar de querer agradar todo mundo faz com que a gente realmente se liberte e a gente com essa libertação a gente viva melhor. A gente para de achar que você vai conseguir, fora que você para de se frustrar tanto assim, porque quando a gente quer agradar todo mundo, a gente tem essa fissura por agradar todo mundo, a gente vive frustrado. Por quê? Porque a gente simplesmente não consegue. Você não consegue, nunca vai conseguir. Então, se você nunca vai conseguir, você vai viver frustrado. Você vai viver frustrado por dois motivos. Frustrado porque você não conseguiu agradar todo mundo. Você vai perceber que sempre vai ter um ou outro, sabe, de bico com você e beleza, faz parte. E vai viver frustrado por quê? Porque você vai perceber que você tá fazendo um puto de um esforço, mas você não tá vivendo a sua vida. A sua vida mesmo, que você devia estar vivendo, não tá. Você não tá vivendo. E até aquela coisa, né, de, tá bom, enquanto eu me adapto a todo mundo, quem tá se adaptando a mim? Nem ninguém, então assim, né, e nem quero também, não é uma coisa que a gente tem que querer, porque isso também não é bom, e lá na frente o preço vem.
Né? A conta sempre chega, gente. Então, enfim, assim, ficou um pouco longo, né? Mas vocês já estão acostumados, que eu gosto de falar bastante. Eu queria até falar mais sobre esse assunto, acho que poderia falar muita coisa, mas acho que assim, eu consegui trazer, elucidar os pontos principais. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Me contem aí o que vocês acharam. Faz sentido pra vocês ou não faz? E é isso, tá bom? Muito obrigada mais uma vez por me ouvir, tá bom? Obrigada pelas sugestões que vocês me enviam também. E é isso, um beijo e até o próximo episódio.